Oi, gente! Boa noite! Nossa, como vocês vão entrando rápido! Que legal! Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ana Kraus e eu sou especialista em invadir o Instagram da Ecobé. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver o que é aqui. Estão me ouvindo? Yes! Legal, deixa eu arrumar aqui agora. Parou. Gente, hoje eu invadi esse espaço aqui por um motivo muito especial, que é para falar sobre saúde da mulher. E eu vou, inclusive, fazer uma aglomeração aqui no Instagram hoje, porque a gente vai trazer o Dr. Murilo Picanso, que vocês já conhecem, já está famoso por aqui, e a gente vai trazer também a doutora Luísa Junqueira, que é farmacêutica e é responsável química pelos produtos da Ecobé. E ela fez um produto muito especial que a gente vai tratar aqui e a gente vai mostrar para vocês também. Deixa eu ver se eu acho esse pessoal aqui. Vamos ver. Cadê o Dr. Murilo? Tchararam. Achei. Vamos ver se ele entra aqui com a gente. Oiê, boa noite. Ah! Tu viu que eu Boa invadi o teu noite. pedaço de novo, né, doutor Murilo? Sim, tô sabendo. Não leva mal, não. É sempre por um bom motivo. Tudo bem? Tudo bem e contigo? Tá se Tudo cuidando? bem. Sim, ó, tá aqui do lado, Ser médico nessa pandemia aí não tá cuidando, fácil, né? cuidando Tem que bastante. se cuidar Ontem, muito. ontem eu fui fazer um servicinho de hora extra, fui ver um paciente em casa, já era noite já. A minha esposa até tirou uma foto para mandar no grupo da família, tava parecendo um astronauta, assim, com touca, viseira, máscara, roupa cirúrgica, tudo, parecendo um astronauta, mas a Mas gente tem tem que que se ser, cuidar. né? Vocês precisam se Sim, cuidar muito. sim. Deixa eu ver se eu acho aqui a nossa convidada, doutora Luísa. Hoje a gente vai ter uma aglomeração aqui no Instagram da Sim. Ecobé. Aglomeração virtual. É. Agora o Instagram deixa a gente fazer as brincadeiras. Doutora Luísa, Oi, gente, tudo bem-vinda! bem? Oi, boa Doutor Tudo noite. Murilo, demais! Ana, Que prazer que bom receber. que tá aqui. Primeira vez que eu tô na live da Ecobé. Ó, viu só? Finalmente, né? Tava Finalmente, ó, na Finalmente! hora. você tá com 2 anos e meio de atraso. É verdade. Peço desculpas. Concordo. Tem que fazer que nem eu. Se ninguém convida, a gente invade. É isso aí. Eu vou começar a fazer isso também. Gente, eu trouxe vocês aqui hoje, essa aglomeração aqui, para a gente falar sobre um assunto que muitas mulheres conhecem e que é algo que atrapalha muito, incomoda muito elas, né, durante boa parte da vida. E tem aquela parcela aí que não conhece, que nunca ouviu falar e que é muito importante que a gente fale a respeito, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar assim, às vezes a pessoa tem uma coisa, mas ela não faz ideia, né, como é que é aquele sintoma, como é que as coisas caminham, e talvez um momento como esse pode ser muito importante em relação a informar essa pessoa que pode aí buscar alguma ajuda. E o assunto, então, é endometriose. Eu queria, para a gente começar o bate-papo, eu queria que o doutor Murilo falasse um pouquinho sobre o que é isso. É uma doença, doutor? É uma infecção? O que é endometriose? Olha, é quase os dois que você mencionou. É uma doença e é uma inflamação. O que acontece? Todas as mulheres têm um tecido que envolve o útero
na sua camada mais interna, tá? Esse tecido, a função dele é como se fosse assim, receber da maneira mais carinhosa possível o óvulo quando ele cai, que é, bem dizer, cair das trompas, né? Então, se a gente for seguir a anatomia feminina, os ovários, né? Temos ovário direito, temos ovário esquerdo, estão ligados ao útero pelas trompas de Falópio. Então, geralmente um mês você ovula de um ovário, um mês você ovula de outro ovário. Quando esse óvulo amadurece, ele escorrega, né, pelas trompas, caindo aí dentro do útero à espera da fecundação por algum espermatozoide. Quando ele cai aí desse tobogã das trompas, ele é recebido por esse tecido que é o endométrio, tá? É O tipo a endométrio. almofadinha. Isso, é tipo uma almofadinha. Então, a função dele é, digamos assim, que a recepção, a proteção desse óvulo que vai ficar ali todos os meses durante o período fértil, que é em torno de 7 dias, né? Cuidando deste óvulo. Caso esta possuidora, né, a dona deste endométrio e deste óvulo, não tenha nenhuma relação ou se cuidou da maneira correta, então, após os dias do período fértil, o endométrio ele vai envolver este óvulo e vai se descamar ou escamar, né? Ele vai se descolar da parede uterina para que você possa menstruar, jogando fora esse tecido da endométrio e também o óvulo, que é geralmente aquele primeiro ou segundo dia da menstruação que sai algo mais coagulado, mais Escuro. escuro, tá? Exatamente. Esse aí é quando você está jogando esse tecido do endométrio fora. O que é a endometriose, né? Que seria uma, de certa forma, uma doença, uma inflamação desse tecido. As mulheres que têm esta carga genética ou uma predisposição para desenvolver a endometriose, desde a sua menarca, ou seja, desde a sua primeira menstruação, ela já começa a desenvolver a endometriose. Então, ela é uma doença que ela ocorre desde os 12, 13 anos até o fim, até a menopausa, até o seu climatério, até os 40, 45 anos. E o que acontece? Esse tecido, ele tem células com grande potencial de proliferação e multiplicação celular. Por quê? Caso haja fecundação deste óvulo, esse tecido vai ser o primeiro a formar o saco gestacional. Então, ele tem uma predisposição para crescer, certo? Quando você não ovulou, vai ter a sua menstruação, geralmente mulheres que irão desenvolver, nós vamos falar depois sobre os fatores de predisposição, mas mulheres que irão desenvolver a endometriose, elas têm um fluxo maior do que o normal, certo? Então, esta quantidade de sangue, às vezes, não consegue ser completamente eliminada. Fica ainda um pouco dentro da cavidade uterina. E este pouco que fica começa a se multiplicar. E aí gera as inflamações, certo? Que já são consequências desta multiplicação celular do tecido da endometriose. E, por fim, gerando uma das grandes consequências de quem tem a endometriose, que é o que mais fica assim na mente das pessoas, que é a infertilidade, porque ele cresce de tal maneira a fechar o local onde esse óvulo iria sair das trompas para entrar no útero, e aí você ovula, mas este óvulo não consegue sair das trompas, portanto não consegue chegar ao útero, portanto não consegue ovular e não consegue engravidar. Isso é a endometriose. E, doutor, a gente tem, por exemplo, se tiver alguém assistindo aqui conosco, que não conhecia, nunca tinha ouvido falar, tem alguns sintomas específicos assim que a gente pode prestar atenção? Sim. Como eu disse, como isso começa a desenvolver desde a sua menarca, desde os 13 anos, então é aquela adolescente que desde o início sofre com TPMs insuportáveis, sofre com dores
no abdômen, dores na região lombar também, dores na região pélvica, o que a gente chama de dor incapacitante. É aquela dor que naquele período a mulher não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada porque a dor é muito, muito forte, tá? Então é o que a gente chama de dor incapacitante. É aquela que vai parar na urgência do hospital para tomar injeção na veia todos os meses, soa, desmaia, tá? Isso são sintomas. A doutora Luísa tá sorrindo aí. Eu tô vendo meu passado. Doutora Eu tô dando Luísa. flashbacks aqui. Gente, pode falar. Isso tem um nome na semiologia da medicina, que é a dismenorreia, tá? Essas dores incapacitantes. A gente tem também a dor pélvica crônica, tá? Isso acompanha a mulher durante toda a sua vida fértil. A gente tem a dispareunia, que é o sexo doloroso, também é um dos sintomas da endometriose. A gente tem a disúria, que é a urgência em urinar. Parece que faz 5 minutos que você foi ao banheiro e você já tem aquela urgência de urinar novamente, tá? E aí o que eu citei como TPM exagerada, um fluxo fora do normal, tá? E o descontrole na menstruação. Esses são os principais sintomas. E como consequência vem aí as inflamações, a infertilidade e outros problemas. Nossa, mas é quase impossível, então, não notar que existe alguma coisa errada. Desde sempre, essa adolescente ela sabe que ela tem algum problema, mas às vezes não tem coragem de falar, ou não tem abertura para conversar, nunca foi ao ginecologista. Tem aqueles tabus, né, que a gente já conhece. E às vezes só vai descobrir quando já está numa fase mais adulta, 25, 26 anos, quando está com problemas para engravidar. É o momento que as mulheres mais descobrem, é quando ela está com problemas para engravidar. Aí ela já descobre, já faz 8, 9 anos que aquilo está desenvolvendo no seu corpo. Posso fazer um complemento? Claro. Claro. Antes de eu fazer um complemento, eu vou comentar aqui rapidinho. Só para vocês entenderem, pessoal, a doutora Luísa foi intimada a participar aqui desse momento, porque além dela ser responsável química pelos produtos da Ecobé, né, que é ali uma responsabilidade gigante, né, no desenvolvimento desses produtos, a doutora Luísa teve endometriose, né? Ou tem? Isso é uma pergunta, inclusive, que depois eu não entendo ainda se teve ou tem. Não sei se isso tem cura, né? Isso eu acho que depois o doutor Murilo vai explicar pra gente. Mas a doutora Luísa, ela está aqui, inclusive, para falar junto com o doutor Murilo sobre essa experiência dela. Doutora, como é que foi? Tu disse que lembrou de um monte de coisas aí enquanto o doutor Murilo estava falando. E comenta com a gente, por favor. Sim. Então, eu comecei a ter essas dores quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E era exatamente da forma como o doutor Murilo falava. Todo mês eu ia parar no hospital, tinha que tomar Buscopan na veia. Nossa, realmente é uma dor completamente incapacitante. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar. É horrível. Acaba com a qualidade de vida da mulher. E uma coisa, o complemento que eu ia fazer é que é uma doença que é muito difícil de ser identificada por exames. Então, eu fazia vários ultrassons, fazia vários exames e não dava nada. Os médicos falavam, não, você não tem nada. Até que eu encontrei um ginecologista que eu acho que estava mais preparado e ele viu pela clínica que não podia ser outra coisa a não ser a endometriose, porque casou todos os sintomas que eu tinha. Além isso, tu já do tinha que o Dr. Murilo anos? falou. Aí eu já tinha... acho que eu já tinha uns 18. Passou uns anos. Demorou uns 3 anos, mas assim, é muito difícil ter um tratamento, né? Hoje, a gente não pode falar que eu não tenho mais, porque a endometriose é uma doença que não tem cura. O Dr. Murilo pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a única coisa que é possível fazer são tratamentos paliativos, utilizando, infelizmente, anti-inflamatórios, caso
a mulher permaneça menstruando. Então, todo mês vai ser aquela carga enorme de anti-inflamatórios. Eu passei por isso por muitos anos, até começar a ter efeitos colaterais crônicos de tanta dipirona, de tanto Buscopan que eu tomei. Ou a outra opção é suspender a menstruação com o uso de anticoncepcional contínuo, sem dar a pausa. E que é o que eu faço hoje. Então, hoje eu não menstruo mais. Eu passei por alguns anos sem menstruar, dos meus 18 até os 22, mais ou menos. Comecei a ter alguns efeitos colaterais do anticoncepcional também, ou seja, nada é perfeito, assim, não tem uma alternativa realmente boa. Tive que parar de tomar o anticoncepcional, aí voltei a ter todas as dores, até que, assim, eu realmente cansei, porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia nada. E aí eu voltei a suspender a menstruação com um outro anticoncepcional, já mais à base só de progesterona, que ele tem um pouco menos de efeitos colaterais. Mas mesmo assim, pode acontecer de daqui, sei lá, 3 anos, ou mais ou menos, eu ter de novo algum efeito colateral do medicamento e ter que parar de tomar. É algo que eu sei que eu vou ter que conviver para o resto da minha vida. E foi por isso que eu pensei no desenvolvimento desse suplemento. Por ser algo assim que desde muito nova eu estudo muito, eu me interesso muito até para buscar alternativas para mim mesma. Então eu já assisti muita palestra, já li muita coisa, já estudei muitos artigos. Tem até histórias assim completamente malucas em relação à endometriose que eu já li. Posso contar? Pode. Por exemplo, o que acontece geralmente, como o Dr. Murilo falou, essas células vão se multiplicando a tal ponto que elas passam até a sair do útero e cair na cavidade abdominal. Nisso, elas podem aderir tanto em órgãos ali da região, né, no intestino, nos ovários mesmo, ou na bexiga, ou então elas podem cair na corrente sanguínea, no reto. Inclusive, o meu médico tem, assim, praticamente certeza que eu devo ter células de endométrio aderidas no intestino, porque a dor intestinal que eu tinha era absurda. Era Nossa, muito isso mais então até ainda do pode que... ficar maior do que já Sim, é grande, sim. pode ficar maior. Exatamente. E aí, se acontecer de cair na corrente sanguínea, ela vai para qualquer lugar. É como se fosse, assim, exagerando um pouquinho, mas uma metástase. Então, eu já li relatos de caso de mulheres que apresentavam tosse com expectoração de sangue durante o período menstrual. Quando acharam que era tuberculose, quando foram avaliar mesmo, era endometriose, eram células de endométrio no pulmão. Já ouvi relatos também, isso foi numa palestra até que eu assisti, que a mulher tinha convulsões no período menstrual. E aí foram ver, era célula de endométrio no cérebro. Então é uma doença que, claro, esses casos são mais raros, mas pode chegar numa situação, assim, muito séria. E, então, doutor Murilo, é bem complicado. Deixa eu perguntar uma coisa, já que a gente foi um pouquinho para frente, eu vou voltar um pouquinho. Existe uma causa? Olha... Tem uma explicação? Por que uma mulher acaba, né, como é que eu falo isso? Criando, desenvolvendo a tal da endometriose? A principal culpada, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, são fatores genéticos, tá? Então, geralmente, 80% das mulheres que têm endometriose, a mãe, ou a avó, ou a irmã mais velha também desenvolveram a doença da endometriose. É uma das principais causas, o fator genético.
Também tem algumas causas do estilo de vida, como a má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo e outros que a gente já sabe do estilo de vida. Mas a principal mesmo é o fator genético. E eu gostaria de dar duas informações aqui sobre a incidência, tá? No Brasil, Sim. de 10 a 15 mulheres a cada 100, de 10 a 15 mulheres desenvolvem endometriose. E dessa, 3 a 5 desenvolvem a infertilidade. Então é Nossa, são bastante sério. números ruins. É, sim. Eu vou ir um pouquinho além agora. Algum de vocês sabem se existe alguma coisa do futuro aí que eles esperam que acabar com esse problema? Não? Alguém sabe de algum dado? Olha, até o Eu não sei. momento, as duas substâncias assim que mais se provaram eficazes é o que justamente a doutora Luísa colocou aí no produto, que ela vai falar com É, maestria. Depois E nós essa vamos mas de mostrar. qualquer forma não é algo que vai levar a vale. alguma cura, É, infelizmente. É mais um cuidado paliativo para ajudar a mulher a conviver com essa doença de uma forma mais saudável, não dependendo tanto de anti-inflamatórios e outros medicamentos. sim, Entendi. porque o raciocínio lógico seria muito fácil a pessoa pensar assim, que foi um caminho, por exemplo, que a doutora Luísa seguiu. Bom, se o problema está em que cada vez que eu vou menstruar, isso acontece com o meu endométrio, então é só eu não menstruar, né? Esse seria o raciocínio lógico. Mas não menstruar é antinatural. Tem as suas consequências que a doutora Luísa também teve que conviver. Então fica uma coisa assim, na balança. Um pesa de um lado, outro pesa do outro, e aí você tem que ir se adaptando, né? Porque Nossa. os anovulatórios, que a maioria das pessoas chamam de anticonceptivo ou anticoncepcional, mas na verdade ele é um anovulatório, né? Ele pode causar atrofia do seu ovário. Depois, quando você quiser ter uma gravidez, vai ter dificuldades. Ele vai causar desequilíbrios hormonais. Portanto, pode mexer na libido da mulher, também no seu peso, na formação de outros hormônios e coisas que todas vocês já sabem os perigos dos anovulatórios. Tu sabe que uma vez eu assisti uma palestra num Outubro Rosa da vida, né? Aí uma enfermeira foi explicar alguns problemas sérios que o anticoncepcional causava e um deles, né, o mais importante, era o câncer de mama. Gente, eu cheguei em casa e joguei o anticoncepcional fora. Eu fiquei vários meses que eu fiquei super preocupada com aquilo, sabe? É Tudo algo que que eu pode tenho muito causar. medo. Pois é, eu É. também. Hoje eu também tenho. Gente, deixa eu dar um E oi aqui assim, para o pessoal que está aqui. sim, com certeza. Pode falar, pode falar, doutor. Só para explicar, para ficar bem claro, assim, a questão da endometriose, por consequência de causar uma infertilidade, é apenas uma questão física, é uma questão anatômica. Esse tecido cresce de tal maneira de que impossibilita a passagem do óvulo até o útero. Então, uma das saídas que as mulheres têm é a retirada de óvulos do ovário para congelar, né, em laboratório, e quando você Uhum. quiser ter uma gravidez, fazer essa fecundação in vitro e recolocar novamente no seu útero. E aí você vai estar conseguindo driblar esta impossibilidade da ovulação. Só que, claro, este E útero é com cem uma por cento endometriose. de que vai acontecer? Então, este útero que está com uma endometriose, ele vai ter os seus riscos na gravidez, né? Vai ser uma gravidez mais difícil. Porém, é uma das grandes saídas que nós podemos ter, né? E é muito comum que a doutora Luísa falou sobre esse tecido sair da cavidade pélvica e ir para a cavidade abdominal. E assim, uma outra saída que acontece muito com as mulheres você tem que operar, né? Tem que tirar esse tecido. Não é totalmente eficaz, porque tira, aí ele cresce novamente. E daí Uhum. você vai ficar operando quantas vezes, né? Isso vai continuar acontecendo.
Isso aí. Bom, vamos dar um oi para o pessoal que está aqui com a gente. A Tati está aqui dando boa noite. Rosane, boa noite. Quem mais está aqui? Laice. O Leandro deu boa noite, doutores. Ele só cumprimenta vocês, Leandro. viu? Quando eu tiver doutorado, aí ele vai me cumprimentar também. Quem mais? Eu já vi que tem algumas perguntas aqui. A Tati perguntou se ajuda no fluxo da menstruação. Vamos falar sobre isso depois, quando a gente falar sobre o produto. A Tê está aqui com a gente também. A Rosane, ela comentou aqui, ó, meu passado também, mas nunca diagnosticaram como endometriose. Desde sempre tinha cólicas que teria que ir para o hospital. Aí ela pergunta assim, o ultrassom acusa a endometriose? Pelo que a doutora Luísa falou, não, né? Dificilmente. É muito difícil, tem que estar, pelo que os médicos me falaram, tem que estar num nível assim, quase explodindo o útero para conseguir ver alguma coisa. É muito difícil. Ó, aqui tá falando Acontece que a que amiga desmaia de dor. o ultrassom é um exame de ecogenicidade. O que isso quer dizer? Que você vê preto ou branco. E o tecido do endométrio, ele facilmente é confundido com a própria parede uterina. Então você não consegue diferenciar. Você consegue ver facilmente pedras renais, cistos ováricos, presença de feto, bebê, líquido, porque é branco no preto. Então é muito fácil de localizar. Mas um tecido desse que tem a mesma formação de células do que é o útero, você não consegue diferenciar o que é útero, o que é endométrio, fica tudo a mesma cor na tela da televisão. Então é quase impossível diferenciar. Entendi. Ó, a Joana está dizendo aqui que a amiga dela desmaia de dor. A Lucimeire comentou que descobrimos através de uma ressonância com 17 anos. Doutora, aqui uma pergunta interessante. Ó, a Rosane está perguntando assim, quando entra na menopausa, como fica a endometriose? Então, você vai entrar no climatério, né? Porque a menopausa, na verdade, é a última menstruação. É até legal a gente dar essa informação, né? Que não tem como uma pessoa saber que ela está na menopausa. Porque menopausa é o nome da última menstruação, assim como menarca é o nome da primeira menstruação. Como que você sabe que você está na sua última menstruação? Não tem como saber, né? Você não sabe se mês que vem nunca mais vai acontecer. Então, você sabe que você teve a sua menopausa 1 ano, quando completar 12 meses que você já não menstrua. E aí você vai dizer, ano passado eu tive a menopausa. Tá? Mas esse período chama climatério, né? E aí vai ter as mudanças hormonais. Aqueles sintomas todos que falam é o tal do climatério. Fogachos, isso. E aí a gente tem um período de pausa, perimenopausa e pós-menopausa, que é o climatério ao todo. E aí, esse tecido que cresceu vai ficar lá do jeito que ele está. Ele não vai, provavelmente não vai crescer ainda mais. Mas os problemas que ele causou até ali continuam. Ele só vai deixar de aumentar. Entendi. Vamos ver o que mais a gente tem aqui rapidinho. A Sandra dando boa noite, Solar Naturais. Tem uma amiga que tem 33 anos e tem endometriose. Tem vontade de ter filhos, mas infelizmente não consegue. André, pelo que a gente viu aqui, é um dos problemas, né? Perguntando ao doutor Murilo como vai a família nova e o sono. Aí ele pergunta aqui, qual a idade média que começa a endometriose? Ela começa desde a primeira adolescência, né? Isso. Desde a menarca. Talvez os sintomas acabem aparecendo mais tarde, né? Porque tem que demorar, demora um pouco para que chegue nesse ponto de inflamação, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma menarca aos 12, comecei a ter os sintomas por volta dos 15. Foi o tempo necessário para que houvesse essa multiplicação, né, do endométrio. Exato.
Isso. Mas Ó, a uma ausência pergunta dos aqui, ó. sintomas não significa a Se ausência da endometriose, doença. Exatamente. até porque ela já inicia ali junto, né, na primeira menstruação, pelo que eu entendi, de qualquer forma. O Leandro está perguntando aqui se endometriose pode virar um câncer, doutor. Sim, com certeza. Porque são células. Você imagina o que é mais assim, pessoas que não têm entendimento, assim, o que elas entendem por câncer? Multiplicação celular, né? Uma célula Uhum. que saiu do controle e começou a se multiplicar, criando um nódulo ou um tumor. E é exatamente isso que é a função do tecido endometrial, que é se multiplicar. Então, isso pode fugir do controle, ter uma mutação genética e se transformar num tecido cancerígeno, com certeza. Perfeito. Gente, agora eu vou mostrar aqui uma das grandes, das grandes invenções da doutora Luísa. A doutora Luísa é também a professora Pardal, lá na Recobé. E esse aqui é o produto que ela ajudou a colocar no mercado, é o cápsula endométrio, né, um suplemento alimentar. E eu gostaria de saber, doutora Luísa, por que, primeiro lugar, isso aqui tem alguma coisa a ver com a tua história? Sim, nossa, totalmente. Foi realmente por um estudo que eu estava fazendo, uma palestra, na verdade, que eu estava assistindo, e aí era com uma pesquisadora e ela estava falando de alguns nutrientes e alimentos que são essenciais para a mulher que tem endometriose, até para reduzir todos esses sintomas que o Dr. Murilo falou. Então, isso já deu aquele clique na minha cabeça. Eu falei, pronto, quero desenvolver um produto para isso agora. E aí também pesquisei alguns outros ingredientes, por exemplo, a N-acetilcisteína é um ingrediente que eu não tinha visto na palestra, eu acabei descobrindo depois com levantamentos bibliográficos de artigos, e aí juntei tudo e fiz o produto e está tendo um resultado maravilhoso. Você usa? Eu não uso. Vou explicar por quê. Eu sou alérgica a peixe. Então, infelizmente, eu não posso utilizar nenhum produto que tenha óleo de peixe, ômega 3. Então, eu optei por colocar o óleo de peixe na formulação, porque é um dos principais ingredientes dessa formulação, é o mais essencial para as mulheres. E fiz algo mesmo pensando nas outras mulheres até mais do que em mim, mesmo sabendo que eu não iria poder utilizar. Mas eu utilizo aí por fora a N-acetilcisteína e as vitaminas. Aí sem o ômega 3. Não é tão bom quanto o produto, mas esse aqui, esse é mais completo no caso. Esse é 100% completo. O ômega 3, ele realmente, para mim, é o principal, é a chave dessa formulação. Muito legal. E, doutora, tu pode explicar para que serve esse produto? Sim. Ele vai ajudar tanto a prevenir a piora do quadro, quanto para reduzir os sintomas daquele quadro que já está instalado. Então, a primeira atividade, o primeiro benefício do produto é reduzir todo o processo inflamatório que existe no organismo da mulher que tem endometriose. Porque toda mulher com endometriose, ela tem um nível de substâncias pró-inflamatórias no organismo que não só na região uterina, por causa exatamente da doença, mas no organismo como um todo. Então, isso vai diminuir a imunidade, vai aumentar o estresse oxidativo, que é a quantidade de radicais livres que tem no organismo. Então, é uma bola de neve. A endometriose provoca tudo isso, que vai afetar todo o organismo de uma maneira geral e, consequentemente, ainda piora mais ainda a endometriose.
Então, começando pelo ômega 3, como eu falei, que é o ingrediente-chave dessa formulação, o ômega 3, ele é um precursor de substâncias anti-inflamatórias no nosso organismo. É sempre importante, só explicar um pouquinho um conceito assim. É muito importante que a gente tenha um equilíbrio na nossa alimentação entre o ômega 3 e o ômega 6. Porque o ômega 3 ele vai gerar substâncias anti-inflamatórias, enquanto o ômega 6 ele vai gerar substâncias pró-inflamatórias. Por que as substâncias pró-inflamatórias são importantes também? Para que a gente tenha um sistema imune funcionando normal. Se a gente não tiver substâncias a favor da inflamação no nosso organismo, se eu tiver uma infecção por um vírus, uma bactéria, meu sistema imunológico não vai reconhecer aquilo como uma doença e não vai atacar. Então, a gente precisa ter esse balanço no nosso organismo entre substâncias pró e anti-inflamatórias. Para isso, o correto é que a gente tenha na nossa alimentação uma proporção de no máximo 4 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. E o que acontece atualmente? Com a redução no consumo de frutas, de vegetais, de produtos de origem marinha, como peixes, frutos do mar, e o aumento do consumo de óleos vegetais refinados, principalmente óleo de soja, tem se aumentado muito essa proporção. Então, pode-se chegar até numa proporção de 50 partes de ômega 6, que está gerando substâncias a favor da inflamação, para uma única parte de ômega 3 na nossa alimentação. Então, por isso que é tão importante a gente suplementar com ômega 3, para equilibrar essa proporção e eu ter um equilíbrio de pró e anti-inflamatórios no organismo. Então, por que eu expliquei isso? Porque é isso que o ômega 3 vai fazer. Com o EPA e o DHA, que são os princípios ativos do ômega 3, eles vão estar reduzindo todo esse processo inflamatório que acontece pela multiplicação das células de endométrio, tanto no útero como no organismo como um todo, caso tenha células de endométrio também aderidas a outros órgãos, ele também vai estar reduzindo o processo inflamatório que a doença vai estar causando nesses outros órgãos. Consequentemente, diminuiu a inflamação, diminuiu a dor e diminuiu uma série de outros problemas. Então, vai reduzir a dor durante a relação sexual, a dor que pode sentir para urinar, para evacuar, que é muito comum. Outra coisa que acontece muito durante a endometriose é justamente por esse processo inflamatório ocorrer ou diarreia ou intestino preso. E dependendo da mulher, vai ser uma consequência diferente. No meu caso, era intestino preso. Então, mas também tenho amigas que têm endometriose e que tinham muita diarreia durante o período menstrual. Então, inicialmente, é isso. Em relação ao ômega 3. E tudo isso que tu comentou desses compostos aí que tu falou, além do ômega 3, tudo está aqui. Esse aqui seria um ômega 3 completo. Isso. O ômega 3, ele vem para minimizar essa discrepância que a gente tem na nossa alimentação, em excesso de consumo de ômega 6 e falta de consumo de ômega 3. Então, eu vou estar suplementando meu organismo com o ômega 3. Além do ômega 3, eu vou ter no produto também a N-acetilcisteína, que é o segundo mais importante do produto. A N-acetilcisteína já foi estudada por muitos pesquisadores em relação à endometriose e foi mostrado que ela tem a capacidade de regredir essa multiplicação da célula. Então, ela reduz muito esse processo de divisão celular das células do endométrio
então vai retardar bastante o desenvolvimento da doença, e alguns resultados mostraram até uma certa regressão da doença, e com isso um aumento da fertilidade, porque como o Dr. Murilo falou, é tanta célula ali que fecha a passagem do óvulo. Então, se eu consigo diminuir um pouco essa quantidade de células dentro do útero, fica mais fácil para o óvulo passar e conseguir ser fecundado. Então, já tiveram estudos que demonstraram isso. E junto, né, com esses dois ingredientes, eu associei também algumas vitaminas antioxidantes, porque além da atividade anti-inflamatória delas, vai estar potencializando, né, a atividade do ômega 3, elas também atuam no sistema imunológico, porque como eu falei, a mulher com endometriose ela tem um sistema imunológico mais fragilizado e vai auxiliar nesse excesso de estresse oxidativo no organismo, porque toda substância antioxidante ela neutraliza os radicais livres. Então, tanto para a pele, a gente geralmente associa radicais livres com a pele, com o envelhecimento precoce, é o que se fala muito. Mas os radicais livres estão presentes no nosso organismo como um todo. Então, se eu neutralizo a atividade dos radicais livres, eu estou, consequentemente, protegendo todo o meu organismo contra danos celulares, danos ao DNA. Como o Dr. Murilo falou também, a endometriose tem uma predisposição. Perdi a palavra em inglês, eu ia falar um background. Mas uma predisposição genética, né? Então, se eu tenho substâncias que estão atacando o meu DNA, que estão modificando o meu DNA, eu posso ter uma alteração genética que piore o quadro ou que transforme essa doença em um câncer. Então, as substâncias antioxidantes, que são, nesse caso, são principalmente a vitamina C, a vitamina E, e a própria N-acetilcisteína também é de grande potencial antioxidante, vão estar ajudando a proteger o organismo da mulher para isso. Legal. Vamos responder umas perguntinhas aqui? Enquanto isso, doutor Deixa eu Murilo, invadir aí só um pouquinho. Vai, tá contigo. Um macete legal aí para as pessoas saberem na hora de comprar os produtos, que a doutora Luísa explicou muito bem sobre o desequilíbrio da relação ômega 6 e ômega 3. Existem vários ômegas, tá? Os mais famosos são o 3, o 6 e o 9. E aí é o seguinte, um macete bem legal para as pessoas. Tudo que é ímpar é anti-inflamatório. E tudo que é par é pró-inflamatório. Então o ômega 3 e o 9... o ômega 3 e o 9, que são ímpares, eles são anti-inflamatórios. E o ômega 6, que é par, é pró-inflamatório. Então é um macete bem legal aí para as pessoas saberem, tá? Nossa, adorei! Tem uma pergunta aí que a gente não pode deixar de responder, que enviaram aí, se ele tem alguma contraindicação, o produto, em mulheres grávidas. E ele tem total contraindicação. Porque como a doutora Luísa respondeu que a N-acetilcisteína dificulta a divisão celular, ou seja, a proliferação das células, isso é exatamente o que acontece com quem está grávida, né? Você precisa formar uma nova criatura. E isso vem através de divisão celular. Então, nós temos uma substância aí que dificulta a divisão celular. Ou seja, vai contra a gravidez. Tá? Então, isso a gente não podia deixar passar sem responder. Perfeito. Até lembrar, aqui na caixa, eu estava até mostrando, não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito aqui, este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Tá aqui no produto tem essa informação também. Isso é importante a gente sempre prestar atenção, né, na hora de comprar qualquer coisa. Vamos ver o que a gente tem aqui também. Peraí, temos uma pergunta aqui. Doutora, quanto tempo tomando o endométrio até começar a sentir as primeiras melhoras nos sintomas? Então, isso depende muito do organismo da pessoa.
Isso é algo que eu sempre deixo bem claro, porque o organismo ele precisa estar saturado com todos esses nutrientes. O que é saturado? Todas as células do organismo estão super cheias daquele nutriente, da N-acetilcisteína, da vitamina C, do ômega 3. Então, até todas as células ficarem saturadas com os nutrientes, pode demorar um pouco, pode demorar 1 mês, pode demorar 3 meses. Depende muito do organismo e do metabolismo da pessoa. Mas, de uma maneira geral, com 1 a 2 meses de utilização do produto, já é possível verificar as melhoras dos sintomas. Pessoal, deixando claro aqui, ó, inclusive isso está escrito na caixa e a gente tem que sempre lembrar, esse produto não é um medicamento, né, doutora? Eu gostaria até que tu deixasse isso claro, é um produto, é um suplemento alimentar auxiliar, que serve para auxiliar no caso da endometriose. É isso, doutora? Isso é muito importante ficar claro. Nenhum suplemento alimentar substitui o uso de medicamentos, eles apenas são complementos à nossa alimentação, porque infelizmente hoje em dia a gente tem uma alimentação que é impossível, pela vida cotidiana, é totalmente impossível a gente ter uma alimentação 100% balanceada com todos os nutrientes que a gente precisa para viver bem. Então, os suplementos alimentares, eles vêm para complementar a nossa alimentação e trazer nutrientes específicos que aquela pessoa com aquela condição está precisando. Então, no caso do endométrio, são os nutrientes específicos que as mulheres que têm endometriose estão precisando complementar na sua alimentação. Então, é um auxiliar dos medicamentos. Então, nunca deixe de seguir as orientações do seu médico. Caso o médico passe algum medicamento, é porque realmente é importante. Então, nunca fazer essa troca. Pode-se agregar mais um produto que vai estar trazendo maior qualidade de vida. Consequentemente, pode acontecer com o tempo de uso do produto, o próprio médico verificar que aquele medicamento que você está utilizando não é mais necessário. Isso pode acontecer, já tive relatos, não específico do endométrio, mas de vários outros produtos da linha Ecober, em que após o uso foi possível reduzir a dose de algum medicamento que a pessoa estava utilizando ou até tirar. Mas isso sempre com orientação do médico. Eu tive essa experiência. É mesmo? Tive, para mim foi perfeito. Outro dia, quando a gente falar sobre o produto eu conto para vocês. Lembrando que a palavra suplementação, ela deriva do verbo suprir. Então, ele anexa, ele ajuda, melhora, supre aquela falta do que não se tinha. Isso aí, ó. A Vivian Muto está falando aqui que justamente temos que suplementar, pois não conseguimos alcançar através da dieta. A Graziele falou que no caso dela ela tinha diarreia e muita dor. Esse a gente já respondeu. É importante manter... importante manter os remédios, a gente já respondeu, né? Não tem problema tomar ambos. Para você também? Voltou. Para mim também, voltou. Daqui. Gente, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para conversar para você. Tem uma pergunta. Eu estava lendo hoje sobre o produto. Vocês dois, eu acho que podem falar sobre isso. Em relação à idade, por exemplo, eu sou adolescente, tenho aí os meus 16, 17 anos, ou às vezes quero evitar ter isso, sei lá, quando surgir a menstruação, enfim, eu como mãe posso dar isso para minha filha? Como é que é esse cuidado?
A Anvisa não permite o uso da N-acetilcisteína para crianças e nem para adolescentes. Então, justamente por isso, se você ver aí na embalagem do produto, vai estar que o produto é recomendado para adultos acima de 18 anos. Mas o Dr. Burilo pode até me corrigir, caso não esteja muito certo. Dentro do meu conhecimento, uma adolescente por volta de 15, 16 anos não vai ter uma diferença tão grande no organismo em relação a para mim, adolescente também, uma adolescente de 18 anos. Então, eu sempre falo assim, apesar da Anvisa não aprovar para essa idade, na minha concepção, a partir de uns 15, já é possível utilizar. Menos que isso, aí eu já acho bastante arriscado. Perfeito. Doutor? Assino embaixo. Muito bom, hein? Ó, eu fiz a pergunta, mas estava aqui escrito. Ó, esse produto é recomendado para adultos acima de 18 anos. E, doutora, quanto a gente consome? É uma cápsula ao dia. Por quanto tempo? Forever? Indeterminado. Não existe um tempo específico. Suplementos alimentares, de uma maneira geral, não tem um tempo máximo que você pode utilizar. O que às vezes é interessante é utilizar aí por uns 6 meses, às vezes dá uma pausa de 1, 2 meses, depois volta a utilizar. Isso até ajuda o organismo a absorver melhor todos os nutrientes. Mas você pode utilizar para o resto da vida. Ó, a Terezinha está perguntando aqui, ela tem 58 anos e usa. Recomenda? Sim, claro. Se está auxiliando em qualquer tipo de sintoma de dores ou relacionados à parte hormonal, não tem problema nenhum. Perfeito. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que assim é muito legal a gente estar aqui falando sobre a endometriose e a gente viu aí no chat a incidência aparecendo. Ah, eu tive, eu também tive, né? Então a gente vê o quanto isso é comum e a gente tem que analisar e refletir o quanto é incomum a gente encontrar pessoas desvendando ou falando sobre a endometriose. Então, assim, eu acho que toda a informação que a gente deu aqui vai fazer muita diferença. Eu fico muito contente de fazer parte aí dessa live. Com certeza, doutora. Eu Fico. trabalho com comunicação na área da saúde. Quando me deram essa função aí de falar sobre esse assunto, eu tive que ir atrás, porque para mim era algo diferente, né? Eu não conheço ninguém, né? Felizmente, talvez, mas Felizmente mesmo. é algo que tem que ser, sim, abordado, tem que ser falado, sim. Eu acho que a gente ver vocês aqui hoje falando sobre isso, eu acho que é um passo muito importante, né? E conhecer o trabalho da doutora Luísa também, né? Grande passo aí para a gente pensar, às vezes, num futuro sem esse problema, né? Doutora, pode falar. Eu espero que sim. Não, eu só queria mesmo também agradecer. Eu sempre tive na posição de espectadora em tudo que eu via sobre endometriose, eu assistia, eu ia atrás, eu lia. Então, tá hoje do outro lado, né, de estar transmitindo o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos, é algo muito gratificante para mim. E se Deus quiser, eu posso estar ajudando várias mulheres que passam pelo mesmo que eu já passei. Eu sei na pele que não é fácil. Então, é mesmo muita gratidão por estar podendo transmitir todo esse conhecimento. Não, quem tem que agradecer somos nós. Pensa só, tudo isso que tu viveu, essa experiência aí, que pelo que o doutor Murilo já começou falando, não é nada fácil, né? Ele, homem, ainda se colocando nesse lugar. Gente, não é uma coisa fácil, né? E tu, na tua preocupação aí em pensar, né, em isso não acontecer com outras mulheres, ainda criou um produto, né, que infelizmente não consegue te ajudar, mas que tu consegue ajudar outras pessoas. Não tem problema. Isso é um
é incrível, assim, da sua parte. Eu te agradeço muito, em nome de quem está aqui assistindo, enfim, né? Como mulher, também te agradeço por esse passo importante que tu deu nesse mundo aí para conseguir ajudar outras, né? A não passar por essa situação. Vou aproveitar aqui, a gente está encerrando, porque senão o Instagram corta a gente no meio. Eu vou aproveitar e convidar vocês para a nossa live de amanhã, mas vai ser lá no Instagram do Magrechá. Eu vou conversar com a Carol Minhoto e a gente vai falar sobre corpo saudável, a busca pelo corpo saudável. Quero deixar aqui o convite para vocês e para todo mundo que está assistindo. Doutor Murilo, muito obrigada. E desculpa por invadir o seu espaço de novo. E semana que vem tem mais. E semana que vem a gente vai se encontrar de novo. E vai ser fantástico mais uma vez. Doutora Luísa, muito obrigada. Prazer te ver por aqui. Foi um prazer conversar. Também. Muito obrigada. Ana, eu queria tomar só um minutinho aqui antes da gente encerrar. Eu queria falar isso lá atrás, mas a conversa foi fluindo aqui. Eu só queria deixar assim, um recado, porque essa live vai ficar gravada. E eu queria deixar um recado muito importante aos pais. Como eu disse, a endometriose é algo que começa a se desenvolver desde a menarca. E a gente tem, hoje em dia, meninas de 10, 9, 11 anos tendo a sua menarca. E aí, aos 13, 14, 15, com esses sintomas que a doutora Luísa comentou. E aí, às vezes, o pai ou a mãe acha que é uma chateação todo mês ter que levar a filha lá no hospital para tomar uma injeção, ou acha que aquilo é para não ir na aula no dia seguinte, é para faltar em alguma coisa importante naquela semana, e começa a ter frescura, né? Acha que começa a doer no bolso do pai também, ir para urgência todo mês, né? E aí vem o problema de, então, se está acontecendo alguma coisa, se é sério, se é verdade, vamos te levar no ginecologista. Aí faz a ultrassom, não vê nada. Aí, tá vendo? Eu falei para você que não tinha nada, né? E aí começa esse tipo de problema. Então, a gente precisa conscientizar muito os pais de que se a sua filha, ela tá com 12 anos, 11 anos, não tem por que ela inventar isso, não tem por que ela tomar injeção na veia todo mês, por algo que ela não está sentindo realmente. Então, a gente tem que pôr aí a mão na consciência e saber de que é um problema difícil de se detectar. Se não foi no primeiro ginecologista, vai no outro. Vamos descobrir, acredite na sua filha. Ela está ali vulnerável, ela não quer que ninguém mexa no corpo dela, ela está tendo esses tipos de problema. Às vezes não teve uma consciência sexual ainda, né? Então, vamos acolher essa adolescente e vamos ajudar ela desde o princípio. É muito bom a gente falar isso aqui nessa live. Ainda mais que em comemoração ao mês de março, ao mês das mulheres. Então, é muito importante a gente deixar essa conscientização aqui. Muito bem lembrado, doutor Murilo, muito bem colocado também, né? A gente vive, querendo ou não, ainda, por mais que a gente esteja em 2021, a gente ainda vive alguns tabus, né? Existem ainda algumas coisas que não são bem trabalhadas, bem conversadas, e às vezes falta um pouco de informação também. Então, foi muito bem colocado, doutor, eu te agradeço muito. E vamos ficar de olho aí, as meninas merecem isso. Sim, com certeza. Legal. Pessoal, a gente se vê numa próxima, então? Sim, com certeza. Com certeza. Quero participar aqui de novo. Combinado. Muito prazer, viu? Parabéns para vocês e muito obrigada. O prazer é meu. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau.